A emenda à Constituição que estabeleceu o teto de gastos do governo desde o ano passado está provocando ajustes em todo o setor público. A situação na Universidade de Brasília, que vem demitindo funcionários terceirizados e reduzindo serviços, foi debatida na Comissão de Educação. A Universidade de Brasília é uma das maiores do país, com 50 mil alunos. É também um exemplo das dificuldades que as universidades federais enfrentam. Elas tiveram uma grande expansão, principalmente com o programa Reúne, entre 2007 e 2012. Depois, vieram as restrições de orçamento, que ficaram mais severas com o congelamento dos gastos públicos, aprovado pelo Congresso em 2016. A gente tem um cenário que desde o ano passado, desde o final do ano passado, vem se demitindo terceirizados, vem se ameaçando aumentar o preço do RU. Corte de bolsas permanências, você tem corte, por exemplo, das bolsas dos quilombolas, dos indígenas, são grupos historicamente excluídos e que agora também vão ser novamente excluídos. Na audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a reitoria da UNB mostrou números para afirmar que, mesmo com a redução de 40 milhões de reais em contratos como os de luz, água e limpeza, podem faltar recursos para assistência a estudantes de baixa renda e outros projetos. Com a política de democratização do acesso às universidades, o perfil socioeconômico do nosso estudantado tem mudado. Então a demanda por assistência estudantil tem aumentado, os recursos têm sido mantidos os mesmos. Então existe, sim, o risco de não atendimento, a universidade tem coberto essa lacuna com os seus próprios recursos, significa tirar recursos de outras áreas, né? Mas é preciso que fiquemos atentos porque existe uma perspectiva de que esses recursos venham a ser diminuídos a partir do ano que vem. A universidade já fez os ajustes que poderia fazer, né? com alguns prejuízos dentro da própria universidade, né? E agora, né? Então a pergunta que a gente faz ao MEC é: eles vão começar a mexer no pessoal, na folha de pagamento? O Ministério da Educação diz que a desaceleração da economia do país nos últimos anos exige ajustes. O país não pode aceitar viver com déficits sucessivos no governo central, então todos os órgãos da esplanada precisam dar uma contribuição para esse ajuste. Agora, o Ministério também tem a ciência e vem atuando diariamente para acompanhar a situação das universidades federais e institutos, no sentido de que não há o menor risco de qualquer descontinuidade dos serviços prestados à sociedade. Para os deputados que propuseram o debate, as universidades públicas estão sendo sucateadas e a emenda que congela os gastos públicos precisa ser revista. A emenda constitucional, ela congela por 20 anos de investimentos. Nós estamos no segundo ano e os serviços públicos já estão sofrendo paralisações em todos os níveis. Hoje, os recursos para custeio em 2018 são equiparados àqueles que tínhamos em 2010, há 8 anos atrás, e 500 mil matrículas na graduação a menos. Todas as pessoas com maior ou menor nível de entendimento falam da importância da educação, inclusive para a preparação, para o desenvolvimento de modo geral. Mas quase sempre a gente não tem uma política pública que esteja consentânea com isso.